paz do Senhor, queridos, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos trabalhar com a teologia de Zofar. Sim, nós chegamos agora na lição, a lição de número 8, onde nós veremos o terceiro amigo de Jó. Sim, a lição de número 8 fala da teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Nós falamos um pouco sobre Elifaz, sobre Bildade, e agora nós iremos trabalhar no diálogo que Jó tem com Zofar. Zofar aparece no capítulo de número 11, também no capítulo de número 20 do livro de Jó, e ele é extremamente mais agressivo. Parece que ele fica calado ouvindo aqueles diálogos e as defesas de Jó, e quando ele abre a boca, ele vai ser bem mais incisivo em acusar a Jó, que estava sofrendo por conta dos seus pecados, e vai ser bem mal criado, digamos assim, nas suas palavras, de modo que o patriarca irá se defender e colocará algumas questões em xeque, questões reflexivas que são muito importantes para nós aprendermos, sempre lembrando que nós estamos trabalhando nesse quarto trimestre de 2020, um contexto muito específico e muito cabível para esse momento em que toda a humanidade está vivendo, em tempo de incertezas, de angústias e de sofrimentos. Nada mais justo do que olharmos para o patriarca Jó, livro do Antigo Testamento, que está dentro da cultura sapiensal de Israel, né, dentro dos livros poéticos, junto de Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Cantares, o livro de Jó, trabalhando com a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, né? Nós vamos ver aqui como que esse homem padeceu tanto e Deus foi com ele em todos os momentos, e em todos os momentos passou nesse processo. E o processo que sofreu a perda dos filhos, que sofreu a perda dos bens, que sofreu a perda da saúde, sofreu também com a interferência incoerente, imprudente, que não tinha compaixão alguma da parte dos seus amigos, e em específico de Zofar, que se apresenta como nós iremos trabalhar na aula de hoje. Desde já eu te convido a ficar conosco até o final, já deixa aí o seu curtir, o seu like, o seu gostei, e aproveita para já compartilhar esta aula com todas as suas mídias sociais, com os seus amigos, para que outros também possam ser edificados pela palavra de Deus. Se você ainda não fez, inscreva-se em nosso canal, isso é muito bom para que o YouTube entenda também que o nosso canal e as aulas da Escola Bíblica Online, elas são relevantes e outros possam aprender com a palavra de Deus. Nós temos um texto áureo, uma verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo está em Jó 11:18, onde o texto diz: "E terás confiança, porque haverás esperança. Olharás em volta e repousarás seguro." Sim, a verdade prática diz que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação, ainda que Zofar não acreditasse. Jofar, né? Alguns acreditam que seja Jofar a forma de falar. Ele vai se apresentar no capítulo de número 11 e no capítulo de número 20, e o texto vai dizer bem assim: acompanha comigo. Nós sempre falamos, tenha contigo aí pertinho um exemplar da Bíblia Sagrada para acompanhar, mas vai aparecer na sua tela, se você não tiver a revista também. Capítulo de número 11, do 1 a 10, e o 20, de 1 a 10 também. Então respondeu Zofar, Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar?
Se ele te destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então respondeu Zofar, agora lá na frente, no capítulo de número 20. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viram dirão, onde está? Como um sonho, voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Sim, nós já passamos da metade da revista que trata nesse último trimestre de 2020 sobre o livro de Jó. Nós queremos deixar desde já um convite para que vocês possam conhecer a obra que nós iremos lançar em breve, O Hipopótamo, também baseado no livro de Jó. Se você tiver interesse, escreve aí nos comentários, fale-me mais sobre o hipopótamo. Em breve a gente está lançando aí, fazendo a divulgação para você também adquirir o nosso livro, o livro que Deus nos deu enquanto morávamos em Uganda, lá na África, né? Também dentro do contexto da poesia do livro de Jó, quando Deus fala com ele. E aqui nós vemos Zofar, que desde a introdução o pastor José Gonçalves fala que ele insiste na tese de que o justo não passa por tribulação. Zofar é duro, é impiedoso na acusação contra Jó. Ele vai trabalhar com uma perspectiva ainda mais sagaz, ainda mais dura, para poder, de fato, que é o que mesmo que não queira ele faz, ele acaba por maltratar o patriarca com suas palavras tão duras. Ele chama Jó, na leitura nós lemos aqui, ele chama Jó de mentiroso, de zombador, de hipócrita. Ele fala que Jó, na verdade, Deus está exigindo muito menos dele do que ele merecia. E quem é Zofar? Zofar, ele é naamatita. Naamatita vem de Naamá, que é um descendente de Caim, segundo alguns textos de Gênesis, filho de Lameque, irmã de Tubal-Caim. É só algum contexto histórico, é uma suposição, a única que aparece no livro sagrado acerca da descendência desse homem. O contexto do nome de Zofar significa pardal. Pardal, eu acho interessante que esse animal é um dos pássaros mais simples que tinha geralmente na região do Oriente e do Norte da África, mas que hoje se encontra em todos os continentes. Esse pequeno pássaro pardo, malhado, que canta bonito, ele aparecendo em todos os lugares. Geralmente são pássaros urbanos, pássaros simples, que denotam algo comum, algo que não é nada de extraordinário ou diferenciado, O salmista fala bem assim: eu vou me colocar como um pardal solitário no telhado. Como? Vigiando. Por quê? Porque era simples, ele também era frágil, então ele poderia ser pego facilmente no laço do passarinheiro. Nos tempos de Jesus, alguns se alimentavam deles, alguns até mesmo usavam para fazer os seus sacrifícios, e ali vendia esse pardal, que era muito comum, de uma forma bem barata. Jesus chegou a falar bem assim, não se vendem 2 pardais por um asse, e com nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. Ele fala que mesmo sendo algo tão simples e comum, o Senhor não permitiria que nenhum deles viesse a cair em terra se não fosse da vontade dele. E seja, o valor do pardal, ele era bem baixo, O valor do pardal estava associado a algo comum, a algo barato, algo que não tinha tanta importância. Aí está o peso do nome desse homem, que também era
era agora um defensor da moralidade comum, do senso comum, como nós falamos até um pouco na aula passada. O senso comum que ditava as regras daquele povo, daquela época, daquele lugar, né? Um homem que representava o povo, o comum, o pensamento. E quando abre a boca, quer defender esse pensamento, que através das defesas de Jó estava sendo lançado por terra. Zofar, ele vai trabalhar com alguns conteúdos, na sua fala, algumas reflexões, uma forma de pensar, e ele vai falar muitas verdades, mas de uma forma iracunda, de uma forma maldosa. Ele vai falar sem amor e sem demonstrar a mínima compaixão pelo patriarca e pelo sofrimento do Jó, né? Para ele, os bons nunca passariam por tribulação. E conforme diz o próprio texto, para ele haveria uma cerca de proteção ao redor da casa se Jó fosse realmente justo. E por causa da quebra de algum desses preceitos, de alguma área da vida dele, a qual ele, em sua hipocrisia, insistia em manter o discurso de defesa, por conta disso abriu-se uma brecha e a destruição chegou até a sua casa e chegou até a sua vida. Esse era o pensamento de Zofar, né? Zofar vai chegar a dizer que Jó usava palavras exageradas, que falava demais, que insistia em manter a doutrina própria, que exaltava a si mesmo, a sua justiça, uma forma de orgulho, e por isso que Zofar acreditava que ele estava na condição que ele estava. Ele chama Jó de falador, ele chama Jó de mentiroso, ele chama Jó de zombador, de hipócrita e até de ladrão, que não pagava corretamente os seus funcionários, e por conta disso ele tinha enriquecido. E isso é terrível, né? Ele diz que Deus exige menos dele do que de fato ele merece, de que de fato merecia a sua iniquidade, e que chegarias à perfeição. Você chegarias à perfeição de Deus, o texto que nós lemos aqui, né? Porventura, o versículo 7, alcançarás a perfeição do Todo-Poderoso, querendo dizer que ele queria alcançar a justiça diante do único que era justo. De fato, diante de Deus não há nenhum justo, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus que foi perdida, mas que em Cristo Jesus, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, em Cristo nós somos religados novamente a Deus. O que Zofar não sabia, na limitação do seu pensamento, é que em Cristo a imagem e semelhança do homem para com o seu Deus, ela é restaurada, de modo que o nosso Deus nos santifica, nos purifica, nos justifica, e podemos, pelo sangue de Jesus, como disse o escritor aos Hebreus, entrar no Santo dos Santos, ou seja, entrar na presença de Deus, ou seja, nos assemelhar de novo a Ele pelo sangue de Jesus. Porque sem santidade, conforme o mesmo Pedro disse, ninguém verá a Deus. Então é pela santificação que Jesus promove nas nossas vidas que de novo nós nos assemelhamos ao nosso Criador. Zofar não tinha consciência disso, ele estava apegado como nós falamos em algumas aulas passadas, a uma teologia retributiva. A teologia retributiva que o próprio Jó vai desfazer lá na frente com os seus discursos. Mas ele é incisivo. Olha lá, desde o capítulo de número 11, lá no versículo de número 20, né? Quando Zofar no seu discurso tenta mostrar a grande sabedoria de Deus, e por conta da grande sabedoria de Deus, sabendo que Deus era extraordinariamente sábio e que Jó era um pecador, por isso que ele estava sofrendo, ele vai explicar, olha lá no versículo 20, os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Zofar chega a comparar Jó a um animal irracional. Diante da grande sabedoria de Deus, a postura de Jó era como se fosse a postura de um asno, sim, de um burro, de um jumento. O homem é vão e falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Ele está acusando o patriarca de permanecer naquela posição e de agir como um animal irracional. A resposta de Jó, ela chega a ser um pouco irônica, vamos dizer assim, no que tange a lançar
forma, olha, o que nós temos falado muito aqui na aula passada eu falei muito sobre o senso comum, comecei falando sobre o senso comum. O senso comum, ele é muito superficial, ele é muito limitado, nós temos que buscar adentrar mais na profundidade, e Jó vira e fala, na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. A sabedoria do povo, né? O ditado popular diz que a sabedoria do povo é a sabedoria de Deus, mas não é bem por aí não, né? A voz do povo é a voz de Deus, não é bem por aí também não. Mas já que a sabedoria de todo o povo está com vocês, quando vocês morrer, acabam, porque ela está só com vocês, é só vocês que sabem tudo, né? É só vocês que têm o domínio de todo o conhecimento do universo, tudo se encerra em vocês e Deus deu tudo para vocês, né? Quando vocês morrerem, vai tudo pro túmulo, porque só vocês que sabem alguma coisa. Jó está tentando se defender, mas ele está brincando com a situação, porque as acusações são tão tremendas. Aqueles homens eram amigos de Jó e eles se esquecem que eles foram lá para consolar o patriarca. Então, por isso, nós não devemos julgar as pessoas pela situação que elas estão vivendo. Nós devemos entender que as pessoas não se limitam àquilo que nós estamos vendo no tempo presente, mas que, sendo boa ou má a condição das pessoas, que mesmo elas estando numa condição ruim, por conta até mesmo de más escolhas, a vida delas teve um processo, uma história para trás. Então nós não devemos somente julgar pelo que vemos. O próprio texto de Paulo aos Coríntios vai falar que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então nós temos que acreditar naquilo que Deus nos falou e também acreditar que as pessoas, elas têm uma história, que elas podem estar vivendo as situações que elas estão vivendo por motivos dos mais variados. Por quê? Porque nós muitas das vezes não conhecemos a profundidade dos fatos e avaliamos superficialmente, como faziam os amigos de Jó. Samuel também fez isso diante dos filhos de Jessé lá na hora de escolher Davi. Olha lá o texto. O que o Senhor falou para Samuel? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor para o coração. Samuel já queria consagrar o mais bonitão, o maiorzão, o mais fortão, aquele que para ele, nas suas concepções humanas, era o mais indicado a exercer aquela função de rei de Israel, mas Deus, ele estava visualizando com a perspectiva dele, porque ele enxergava o que nós muitas das vezes não conseguimos enxergar, porque o nosso olhar, ele é limitado e ele é superficial. Jó 28, ele ainda vai falar, enquanto Zofar está usando da grandeza de Deus para diminuir Jó no seu conhecimento, Jó vai trabalhar com um contexto que é lindíssimo. Te convido a abrir depois a Bíblia Sagrada no capítulo de número 28 e ler ele todo, porque ele é muito lindo. E lá no 12, 13, o versículo, ele vai dizer bem assim, por onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem ela se acha na terra dos viventes. Os homens, eles vão buscar e não vão conseguir alcançar. O homem mais sábio que viveu sobre a terra, chamado Salomão, ele chegou a dizer que ele buscava a sabedoria, e quanto mais ele achava que se aproximava dela, mais distante ela estava. Ao mesmo tempo que Jó está falando isso, ele está se defendendo e acusando seus amigos, que se colocavam como sábios e detentores da sabedoria e de todo o conhecimento, a ponto de, sabendo as razões do porquê Jó está passando aquilo que ele estava passando, esquecendo do porquê eles foram lá naquele lugar, que era para consolar, para confortar, para ajudar, para trazer uma palavra direta do coração de Deus. Eles agora estavam apontando e acusando o patriarca, de modo que Jó vai falar, olha, essa sabedoria de vocês, ela não é verdadeira, não. Essa sabedoria de vocês, ela é ineficiente. E a sabedoria, de fato, os homens não conhecem e nem ela se acha na terra dos viventes. É interessante. Zofar, ele tenta convidar a Jó, então, através do seu discurso, através da sua
no seu diálogo, como nós vamos ver lá no tópico de número 2 que o pastor José Gonçalves traz, ele vai tentar convencer a Jó a se enquadrar em alguns padrões, onde através da conduta correta, da oração, da renúncia, né, como se fosse ali uma trilogia do moralismo, conforme escreve o nosso comentarista, dentro de algumas regrinhas, né, algumas regrinhas específicas. Sim, o justo também sofre, mas naquela tentativa de Zofar, de conduzir Jó, né, na sua perspectiva. Não, você precisa entrar numa conduta correta, busca em oração, renuncia o seu pecado. Olha lá o versículo, o 13, se tu preparares o teu coração, se estenderes as tuas mãos para eles, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, não te deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto se levantará sem mácula e estarás firme e não temerás, porque esquecerás do cansaço, lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como manhã, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o teu rugido, e a sua esperança será o expirar da sua alma. Zofar está tentando conduzir Jó a tentar achar um mérito para qualquer coisa que ele fizesse, para poder apresentar diante de Deus, mas não é por meritocracia, como nós falamos na aula passada. O homem não pode fazer nada, não pode barganhar com Deus, não pode, não. É hoje, é pela graça, é pela misericórdia, é o clamor, é manter-se em Deus, independente do que for. Nós todos somos carentes e necessitados de Deus. Ele tenta conduzir Jó a se enquadrar dentro de um projeto onde, se ele renunciasse a algumas coisas e se ele viesse a negociar com Deus, ele talvez iria alcançar uma situação melhor, né? Como se fosse uma barganha. Zofar tenta fazer isso, e se Jó aceitasse, seria exatamente o que o diabo queria, porque o diabo chega a acusar Jó no capítulo de número 1 de adorar a Deus por interesse, mas não era o que acontecia, né? Olha lá, o versículo 14 do capítulo de número 14, na defesa de Jó, Jó vai refletir em meio a tanta angústia. Quanto mais ele ouve daqueles homens e daqueles amigos, mesmo agora sendo induzido a tentar negociar com Deus, ele vai mais uma vez. Nós precisamos lembrar disso. O livro de Jó é um livro de reflexão, é um livro poético, mas que trata de assuntos reais e de sofrimentos reais a qual todos nós estamos sujeitos. E aí ele vai trazer máxima que foi usada até mesmo no cinema, foi usado por outros poetas, né, que chegam a refletir, recortando simplesmente essa parte para poder dizer que de fato o homem não é nada, mas nós precisamos lembrar que nós somos alvos do amor de Deus. Olha o que Jó diz: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação, sai como a flor e murcha, e foge também como a sombra e não permanece. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. No versículo 1 e 2, ele fala sobre a brevidade da vida. Ele fala como a vida é passageira. E talvez, como Salomão vem falar no capítulo de número 7 do livro de Eclesiastes, ele lembra, diante de um velório, diante de um caixão, que mais vale o dia do velório do que o dia de festa, e o dia da tristeza do que o dia da alegria, porque ali os homens aplicam seus corações e têm a possibilidade de refletir e mudar os seus pensamentos, as suas condutas, as suas palavras, e viver melhor, e viver valorizando inclusive aqueles que estão vivos, ao invés de só chorar depois que morrem, né? Nós vamos ver então que Jó está refletindo sobre essa brevidade da vida, a brevidade da vida. A vida é passageira. Nós estamos aqui e no momento não estaremos mais, não nesse corpo, mas aqueles que vivem com Deus e que vivem com Cristo, eles têm uma esperança da vida eterna. E Jó chega a perguntar isso no versículo 14, que foi o outro texto que nós lemos: morrendo o homem porventura tornará a viver? Sim, ele acredita
acredita, ele quer acreditar. Todos os dias de meu combate esperaria. Ele sabe que ele está numa batalha, mas ele sabe que vale a pena esperar pelo dia em que depois da morte, de fato, o homem começaria a viver. Essa é a nossa esperança que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, que nós seremos transformados, arrebatados, encontraremos com o nosso Senhor nas nuvens para morar com Ele, adentraremos, como diz Apocalipse, na bodas do Cordeiro, sim, no abrir e fechar de olhos, conforme diz 1 Coríntios capítulo de número 15, 51 em diante, nós seremos transformados de corpo corruptível em corpo incorruptível, e isso é maravilhoso, isso enche, mesmo em meio aos meus muitos sofrimentos. Eu creio que isso também enche, em meio aos seus muitos sofrimentos, o nosso coração de esperança, e no meio disso nós percebemos que sim, nós também sofremos. Veja, Paulo, ele chega a dizer que nada se compara com a glória que há de se manifestar em nós no porvir, mas ele também havia sofrido muito. Jesus sofreu, os discípulos sofreram, né? Estevão chegou a ser apedrejado e morto. A tradição vai dizer que muitos desses foram mortos, espancados, afligidos. Alguns, conforme diz o texto de Hebreus, foram até mesmo cerrados ao meio. Sim, homens fiéis que o mundo não os merecia. E Paulo também sofreu, mas nem por isso ele deixou de acreditar no Senhor. E o sofrimento desses homens também nos provam que o justo também sofre. Olha lá o que diz 2 Coríntios 11. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais que eles, em prisões. Ele está falando dos judeus, ele está falando dos outros discípulos, né? Ele está falando daqueles que estão contestando o ministério dele, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos das minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Paulo é de carne e osso como eu e você. E através desse texto nós vamos ver que o apóstolo dos gentios, ele também sofreu, de modo que Jó também sofreu. Os dois eram considerados homens justos. Um recebeu o testemunho do próprio Deus e o outro recebeu o testemunho de Cristo, que era um vaso escolhido e que o próprio Deus falou que ele sabia e iria mostrar para ele o quanto que ele iria sofrer por amor do evangelho, mas que estaria pregando entre príncipes e reis, entre os maiorais dessa terra. Diante daquelas acusações, Jó vem a dizer no capítulo de número 13: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem de nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Salomão em Eclesiastes chega a dizer que o sábio ele deve se calar e que o tolo, quando abre a boca, todo mundo fica sabendo que ele é tolo. Sim, aqui seria melhor se os amigos de Jó ficassem calados, porque na verdade o serviço deles não servia para nada. O que eles estavam fazendo não estava ajudando em nada. Eram como médicos que não faziam o que precisavam fazer. Jeremias fala dos religiosos no capítulo de número 6, o Senhor trazendo a revelação ao profeta: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz, acerca das mentiras que os líderes diziam. Sim, Jesus chega a dizer algo parecido com isso acerca dos fariseus. Nós lemos um pouco mais à frente, mas agora eu acho interessante quando ele diz que estava rodando, percorrendo Jesus todas as cidades e
aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja bem, muitas das vezes nós não vemos algumas coisas acontecer na nossa vida porque nós estamos acomodados, mas Jesus estava em movimento. A igreja do Senhor foi chamada para fora, chamada para estar em movimento, pregando, ensinando e curando as enfermidades e moléstias. A palavra curar no texto de Mateus 9 é terapeia, né, que está relacionado a um serviço prestado por alguém a outra pessoa. Servir, curar, sim, sarar, restaurar a saúde, servir o próximo, se predispor a ajudar. Curava o quê? O que Jesus curava? Jesus curava as doentes da mente, os maus pensamentos e pensamentos errados, também os maus desejos dessas mentes, a cobiça e a obsessão por ter e aparecer. Isso porque neuso ou náusea, que está relacionado, não tem o Neusadino, remédio para dor de cabeça, está relacionado a estar doente, né? A obsessão, a enfermidade, ter uma inclinação mórbida por alguma coisa, são doenças da mente, né? A má formação do pensar, na verdade, a projeção do pensamento, a mente ligada àquilo que não condiz. Por isso que o Senhor falava para pensar no reino de Deus, Paulo falava para pensar nas coisas do alto, né, para buscar o reino de Deus. Jesus curava e até mesmo mudava a nossa forma de pensar. Ele muda a nossa forma de pensar e curava também o que? A malaquia, a moleza, né, macio de um rapaz que contém relações homossexuais. Meu Deus do céu, doenças, enfermidades e moléstias entre o povo, enfermidades e doenças, aqui está relacionados a pecados sexuais, a pecados que são de natureza cultural também. Olha só, Jesus queria que cada vez mais voltasse a assumir os seus papéis, os homens. Ele precisava de homens valorosos, homens que fossem homens, e pessoas que eram como campeões, como Jó era. Homem justo, reto, íntegro, que se afastava do mal. Ele era alguém que tinha vencido, campeão, alguém que estava ali como nós em Cristo podemos vencer. Somos mais que vencedores. Vencemos o quê? O pecado, a carne, o mundo. Nós vencemos as astutas ciladas do diabo, né? Então Jesus, ele servia o próximo, ele curava as doenças físicas e as doenças da alma, as doenças da mente e até mesmo questões sexuais, como é o texto, é a palavra malaquia que o Strong traz aqui, que está relacionado a pessoas moles, pessoas sensíveis, pessoas frágeis, pessoas que estavam até mesmo prestando cultos pagãos, se entregando de forma indevida, né? Isso é o grego que traz, não é o Diego que está falando. Então, assim, acredite, nesse caso, como o grego coloca malacai, como uma doença, como o afeminado e as escolhas sexuais como doença, não é o Diego, não é a religião, não é o conselho de psicologia, é o próprio texto original. E o texto dessa palavra no grego não era só para a Bíblia, essa palavra ela era usada também pelos filósofos, né, que falavam sobre patos, sobre as doenças da alma. Então há cura sim para todo tipo de pecado, para todo tipo de má escolha, para toda doença da alma. O Senhor pode curar e libertar, Ele pode salvar, Ele pode sim nos sarar, né? Jesus chegou a falar para os religiosos da época. Por que eu estou falando isso? Porque Jó está combatendo um legalismo religioso, certo? E Jesus vai falar em Mateus 15 bem assim: esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, me honra sim com os seus lábios, se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ainda em Mateus 23, ele vai dizer que são condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Sim, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando eu olho para Zofar, quando eu olho para Bildade e quando eu olho para Elifaz diante de Jó, Jó estava totalmente corrompido por chagas externas. A sua alma estava debilitada pelo sofrimento e pelas perdas, mas ele colocava a sua esperança, a sua força na justiça de Deus e na convicção de quem ele era em Deus, enquanto seus amigos estavam bem e em sua falha justiça, em sua falha sabedoria, em sua falha teologia, eles mostravam sua forma de pensar e assim mostravam que, como era na época de Jesus, junto dos fariseus, eles estavam doentes por dentro, estavam podres, eram condutores cegos que guiavam cegos. Sim, aí nós vamos ver que Jó está se defendendo. Foi por isso que ele falou: vocês são como médicos que não valem nada. Era melhor se vocês se calassem. Olha, eu acho interessante que, porque Jesus falou que em seu nome nós faríamos maiores coisas, ele quer que nós venhamos a ter nos nossos lábios uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra que possa sim vir a confrontar, a exortar dentro do momento específico, na direção do Espírito, cheio da unção de Deus, para que promova a edificação da vida. Mas não, nós não estamos aqui para apontar, para machucar, para terminar de enterrar ou de matar quem está prestes a morrer. Nós estamos aqui para ajudar e promover o crescimento do outro. Paulo chegou a dizer: suportai os mais fracos. Sim, nós estamos aqui para contribuir para o crescimento do reino de Deus. E diante disso, nós vemos que muitas das vezes nós mesmos não fazemos e não cumprimos o papel que a igreja está aqui para cumprir. É muito mais fácil nós olharmos para a dificuldade dos outros somente e esquecermos que nós também somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Mas Jó, diante de tudo isso, mesmo ele tendo começado o capítulo de número 14, como nós lemos, refletindo sobre a brevidade da vida, ele vai falar que para o homem há muito pouca esperança, mas ele vai refletir acerca de uma árvore. Jesus falou no capítulo de número 15 do livro de João que nós estamos enxertados nele, e que enxertados nele nós daremos muito fruto, porque sem ele nós nada podemos fazer. Sim, mas nele, com ele, por ele, para ele nós daremos muito fruto. Se não dermos frutos, seremos cortados, né? Mas se não, nós iremos produzir a 30, 60, a 100. Sim, nós fomos convidados a produzir muitíssimo, mas nós precisamos entender que para isso nós precisamos estar bem enraizados em Deus. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. É por isso que Paulo, conforme Provérbios 12 diz, que nós lemos agora, é por isso que Paulo ele vai falar em Colossenses 2, olha, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graça. Jó, ele até começou a adorar quando ele começou a perder os seus bens, os seus filhos. Quando veio a saúde, ele começou a refletir e a pensar a sua situação e começou a falar com Deus, e no meio do seu diálogo com Deus, os seus amigos se incomodaram, e ali ele começou uma série de diálogos com Elifaz, com Bildade, com Zofar, aonde ele colocava a sua necessidade de dialogar com Deus e de Deus falar com ele. Zofar chega a dizer que se Deus falasse com ele, ia mostrar para ele quem ele era de verdade, o quão iníquo, o quão pecador ele era, iria apontar o dedo nele.
dele, mas Jó está querendo um relacionamento com Deus. Ele quer acreditar que ainda há uma esperança. Sim, Paulo, como Colossenses, ele escreve para os Efésios no capítulo de número 3, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estáis arraigados, ou seja, enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O homem de Uz, Jó, estava sofrendo, sim, mas ele estava sofrendo e estava vivenciando algo que iria aumentar a sua experiência com Deus, como o próprio capítulo de número 42 vai relatar, que antes ele ouvia falar, mas agora os seus olhos viram a Deus. Ele está progredindo no seu processo e conhecendo, ele vai conhecer dia após dia a largura, a altura e a profundidade desse amor que excede todo entendimento e que está sustentando ele. Sim, o amor de Deus sustentava Jó. O amor de Deus passava com Jó no meio do processo. Por quê? Porque o patriarca, conforme o próprio Deus havia dado testemunho dele, era alguém que estava enraizado em Deus. Por isso que ele podia dizer o que ele disse no versículo de número 7 e o versículo de número 9. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. Sim, isso é maravilhoso, glórias a Deus. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta. O homem é símbolo de uma árvore que foi plantada e agora nós estamos enraizados em Deus, sim, enraizados em Cristo. Apocalipse 5:5 ainda vai dizer: enraizados, não choreis, aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jó tinha esperança que, mesmo que toda aquela sua condição o consumisse, ao cheiro das águas, a manifestação mais suave das torrentes de água. Jesus falou que ele era a água da vida, aquele que bebesse teria vida eterna, João capítulo de número 4, ainda no capítulo de número 7, versículo 38 do livro de João, ele falou que aquele que cresce nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Apocalipse o Senhor fala para João, lá no último capítulo, para a amada igreja, sim, para quem quisesse a igreja, e o Espírito diz: aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja entristecido, talvez você esteja sofrendo, que você possa sentir o cheiro das águas. Talvez a sua árvore foi cortada, você não tenha mais dado fruto. Eu creio que ao cheiro das águas novamente crescerá, brotará e se renovará e há de produzir. Sim, o que é raiz, Diego? Alguém que está fortalecido, alguém que está firmado, alguém que está estabelecido, faz de uma pessoa uma coisa ser totalmente fundamentada. Nós estamos fundamentados em Deus. A árvore, a vida de Jó, aparente, aquilo que os seus amigos estavam vendo, e por causa do que eles estavam vendo, eles estavam falando. Aquilo que era aparente, os seus bens, a sua saúde, os seus filhos, a vida dele era como uma árvore que foi cortada. Mas aquilo que ninguém podia ver, as suas raízes que ele havia feito crescer na sua intimidade com Deus, elas eram profundas, e ao cheiro das águas ele acreditava que elas poderiam agora ser novamente alimentadas a ponto de crescer novamente.
aquele tronco, aqueles galhos, aquelas folhas que com muita seiva iria fazer vigoroso aquela árvore que novamente poderia produzir bons frutos para a glória de Deus. E isso é lindo, que nós venhamos a estar fundamentados em Deus, fundamentados na sua palavra, fundamentados pelo seu Espírito, no seu infinito amor. Aleluia, ainda há esperança. Então Zofar, diante de toda aquela defesa de Jó, no capítulo de número 20, versículo de número 1 e 2, ele ainda vai dizer: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. O homem ouviu Jó, e a defesa de Jó, ela era tão vigorosa e cheia de vida como é vigorosa uma árvore bem alimentada pelos mananciais de água viva. Ele agora vai se apressar. Eu acho lindo que Salomão, no capítulo de número 29 do livro de Provérbios, vai falar bem assim: tem visto um homem precipitado no falar, maior esperança há para um tolo do que para ele. O Zofar está falando, os meus pensamentos me fazem responder, eu vou me apressar em responder. Cuidado, você pode estar vendo uma situação que você está vivendo, até mesmo que o outro está vivendo, que você seja um conselheiro segundo o coração de Deus, um dispenseiro do Senhor, alguém que, guiado pelo Espírito, vai trazer a palavra certa na hora certa. Não seja como um amigo de Jó, não se precipite em palavras. Ele ainda vai responder no versículo de número 5: o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos hipócritas é momentânea. E Jó, lá no versículo 12, 14, perdão, o próprio Zofar ainda vai continuar: ainda que o mal lhe seja doce à boca, e ele... Tá acabando aqui. No versículo 12, 14, Zofar continua as acusações dele, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente, pode até gozar de alguma coisa boa, mas não vai perdurar. O justo não passa por tribulações? Não passa. Zofar está falando que o justo não passa por tribulações, que aquilo que Jó está sofrendo é porque ele está em pecado. Jó então vai responder no capítulo de número 21 que se o justo não passa por tribulações, por que o ímpio então desfruta de bens? Porque se na concepção de Zofar o justo não pode passar por tribulações, na mesma concepção o ímpio também não pode desfrutar de boas coisas. O próprio salmista, o Salmo de Asaf, o Salmo 73, vai ele questionar a situação dos ímpios que prosperavam enquanto ele estava padecendo dificuldades. Sim, nós vamos ver na própria história que Jesus contou do rico e de Lázaro, um homem que era fiel, mas que os próprios cães lambiam suas chagas que não eram curadas. Aquele homem morreu e foi para o seio de Abraão, enquanto o rico gozou da sua prosperidade e da sua herança ali na vida que era passageira e agora estava no lugar de tormento. Sim, o justo sofre, e quem é ímpio também pode desfrutar de boas coisas nessa vida, Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. A sua casa tem paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, sim, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Jesus explica isso muito bem no capítulo de número 5. Jó está perguntando: Zofar, você está falando que o justo não sofre, mas por que o ímpio prospera? Ele está explicando aqui no capítulo de 21, a partir do versículo 7. Jesus está falando no capítulo de número 5 que o seu sol faz que se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos
e os injustos. Deus dá possibilidades para todos os homens, e os homens têm também a possibilidade de o adorar ou não o adorar. Jó, ele vai dizer que o justo também sofre, sim, os justos também sofrem, bem como os maus, eles podem vir a vivenciar coisas que são momentâneas. Lá no Salmo 73, Asaf vai chegar a uma perspectiva onde ele vai entender que aonde eles estão pisados, os seus pés estão sobre lugares escorregadios e que vem em breve a sua destruição, mas que nós, enquanto servimos ao Senhor, o Senhor nos terá nos seus átrios, estará na sua presença para todo sempre, e é isso que é mais importante. Aqui na conclusão, o pastor José Gonçalves coloca: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus trabalha, como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras que blasfemem o seu Criador, mas antes ele acredita, como nós falamos, que ainda há esperança. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando em específico, mas eu sei que toda a humanidade está passando por um momento de provação, de angústia, de aflição. Muitos perderam sua vida, muitos perderam seus negócios, muitos perderam a saúde, muitos perderam entes queridos. As perdas são incontáveis, mas nós queremos crer que ainda há esperança para a árvore cortada. Nós devemos viver a nossa vida como enraizados em Cristo, como que ao cheiro das águas, sim, para que assim nós venhamos a crer que depois do inverno vem aí uma primavera, o verão, que as estações mudam, que tudo passa nessa vida, todas as dificuldades, mas que há uma coisa que não passa, que são as palavras de Deus, e que nós temos um Redentor que vive, o nosso Senhor Jesus, que ele sofreu primeiro aqui, mas que ele foi para morar junto do nosso Deus e lembrou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e depois eu volto e vos levarei para mim mesmo. Ele sofreu e deu um exemplo de sofrimento. Sim, aqui no mundo tereis aflições, mas eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Nesse mundo nós teremos turbações, tribulações, problemas, sofrimentos. O justo também sofre, como Jó sofreu, mas que a nossa esperança continue em Deus, que a nossa esperança diante das afrontas do diabo, diante das perdas nessa vida e até mesmo dos desaforos, das afrontas, até mesmo de pessoas queridas que estão perto de nós e que não entendem o processo que nós estamos vivendo, a nossa esperança continue em Deus. Como assim? Uma árvore que está enraizada em Cristo e ao cheiro das águas ela pode voltar a produzir os seus frutos. Se você gostou, curta, compartilhe essa aula, deixe aí o seu glória a Deus nos comentários e que outros também possam ter acesso a esse material para que sejam edificados e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe e resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Tenha um bom final de semana.